Boa noite a todos. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Olha para o seu irmão e fala assim: você é muito importante para mim. Você é muito importante para mim. Eu te amo. Agradece. Fala, irmão, muito obrigado por tudo que você já fez por mim. Fala para o irmão. Fala. O irmão já orou por você. O irmão já teve, às vezes é marido e mulher, às vezes é amigos. Vamos olhar para as pessoas que estão ao nosso lado e vamos ver o quanto o Senhor já nos abençoou através da vida dessa pessoa que está do seu lado, na frente, nesse lugar. Quanto aqui? Levanta a mão aquele que já foi abençoado por alguém aqui nessa igreja. O Senhor já usou a vida de alguém para a sua vida ser abençoada. Amém? E é por isso que a gente está feliz nessa noite, porque o Senhor tem nos usado e nós temos sido abençoados pela vida um do outro. Esse é o motivo da igreja existir. Amém? Porque o Senhor é o centro e nós estamos aqui para viver em comunidade e podemos ser usados para que o meu irmão cresça e que eu seja instrumento na mão do Senhor. Amém? Eu tenho uma pergunta aqui. Uma pergunta talvez simples, mas que muitas vezes a gente fica sem, tem várias respostas. Para que fomos chamados? Cada um pensa aí, para que fomos chamados? Fomos chamados para abençoar, fomos chamados para ir pelo mundo, pregar o Evangelho. E para que fomos criados? Tem a ver para adorá-lo. Adorar quem? Só Deus. Só Deus. Então, para iniciar essa palavra nessa noite, que já começou hoje pela manhã, né, o Senhor já tem falado com a igreja, eu sei que nem todos estiveram lá, mas quando a gente fala de batismo, a gente fala de festa. Porque a palavra do Senhor diz, quando uma alma aceita, uma pessoa aceita o Senhor, a festa no céu. Amém? E ali nós vimos várias pessoas que já, talvez há meses atrás, talvez anos, tiveram esse encontro. Mas naquela manhã, hoje, nesta manhã, elas fizeram sua profissão de fé. Elas confessaram diante da comunidade, diante da igreja: eu sou do Senhor, eu entrego minha vida a Ele. Amém? Essa é a essência do Evangelho. Gente, vamos parar de complicar, vamos parar de inventar moda. É legal mudar, fazer uma coisa diferente, mas a essência do Evangelho está aqui. Conversão de almas, pessoas que estavam perdidas e foram achadas. Hoje temos um outro símbolo do Evangelho. Hoje a gente vai estar junto aqui na ceia do Senhor, onde lembramos como igreja, aquela morte, a morte de Jesus na cruz, que nos deu a oportunidade de estarmos lá nos batizando, para esse encontro com Ele, lembrando que foi por esse sangue e por esse corpo, que existe a igreja, que nós estamos aqui para adorar o nome dEle. Isso é maravilhoso, essa é a simplicidade do Evangelho. E uma das frases, que até está ali, que é o título hoje, temos que dar um título, né? Mas que o título é: que Ele cresça e eu diminuo, né? Eu diminua. Tem uma música, né, que a gente canta bastante aqui na igreja, que diz que Ele cresça e eu diminua. Não é isso? Cantamos bastante. Eu quero que vocês abram sua Bíblia em João 3, 22 a 30. João 3, de 22 a 30. Jesus é o centro e Ele deve resplandecer. O título é Jesus e João Batista.
Todos acharam? Vou iniciar no 22. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficou algum tempo com eles ali e batizava as pessoas. João Batista, também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque lá havia muita água. João ainda não tinha sido preso, João Batista, logo depois um tempo ele é preso. Alguns discípulos de João tiveram uma discussão com o judeu sobre a cerimônia de purificação. Eles foram dizer a João: Mestre, aquele homem que estava com o Senhor no outro lado do Rio Jordão está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. João respondeu: Ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Vocês são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali e o escuta e se alegra quando ouve a voz dele. Assim, também o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. Ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Em outra tradução, que ele cresça e eu diminua. Vamos entender aqui esse contexto. Um pouquinho antes, Jesus e Nicodemos, ali antes de Jesus estar indo para a região ali, eles foram para a Judéia, e Jesus estava ali, estava com seus discípulos, batizando pessoas. E um pouquinho antes, nós vimos o texto, se você voltar ali em João 3,16, porque Deus amou o mundo, e ele falando com Nicodemos, explicando, como que era esse novo nascimento, que ele não entendia. Jesus foi com seus discípulos para lá. E quem era João Batista? João Batista era alguém muito importante. A própria Bíblia diz o quê? Que ele era um homem, ele veio abrindo o caminho para a chegada de Jesus. Ele vinha batizando, ele vinha anunciando. Muitos até o confundiam, achavam que ele era o Messias. Ele era alguém que realmente estava fazendo a obra do Senhor. Inclusive foi ele que estava ali no batismo de Jesus. Foi ele que fez. E aí o que acontece? O que está acontecendo? Vamos contextualizar aqui. Jesus foi ali, com seus discípulos e estava batizando. E aí, os discípulos de João Batista estavam ali tendo uma discussão com os judeus sobre a questão da purificação, e provavelmente falou, sobre Jesus estar batizando em outro local. E aí eles vieram fazer uma fofoca, ou falar, ou contar para o mestre, chamava o João Batista, era o Senhor, era o quem estava ensinando a eles. Sabe aquele homem que você falou sobre ele? No caso Jesus. Ele está ali, ele está lá, batizando as pessoas, e as pessoas estão começando a ir atrás dele. Eles não tinham entendido ainda quem era Jesus. Ou não conheciam, ou não estavam naquele momento, provavelmente não, porque ele falou, daquele que você falou. Mas eles não tinham entendido muito bem quem era Jesus ali. E aí João Batista olha e diz assim: nada é seu se não for dado por Deus. E aí ele explica: a noiva pertence ao noivo. Eu não sou o Messias. E ali ele está dizendo: olha, aquele que está batizando lá, é o noivo. E o que é muito interessante nisso, que aí a gente vai no último versículo, ele diz:
que Ele cresça e eu diminua. Gente, a essência do Evangelho é essa. Recebemos ao Senhor, entendemos quem Ele é na nossa vida, e aí? E aí? Vamos caminhar. Estamos na igreja, estamos aprendendo, e aí? Quem é Jesus no nosso andar? As pessoas olham e falam: Júnior, você está diferente, Júnior. Fez um botox? Não. Está mais bonito, está risonho? Você andava meio, uma cara triste, mudou? Sua feição mudou? Alguém disse isso de você quando você se converteu? Alguém falou: nossa, sua feição mudou. O que aconteceu? Está mais bonito? Então, gente, no nosso caminhar, as coisas vão mudando. Mas o que muda? Qual é a principal mudança que deve haver no nosso caminhar? Eu posso falar bonito, você pode falar bonito, você pode começar a dar paz do Senhor, falar o nome de Jesus. Mas se olharem para a sua vida e não verem Jesus na sua vida, como a mudança que gerou, você está mais bonito, tem alguma coisa errada. Nós temos que repensar. Que Ele cresça e eu diminua. E que nesse momento as nossas atitudes, tomamos uma decisão no Senhor, andamos com Ele, às vezes a gente viu testemunhos, às vezes na nossa própria vida, em alguns momentos andamos longe dEle, e as pessoas percebem também, porque quando a presença do Senhor não está na sua vida, aquela luz que não é sua, a luz que não era de João Batista, e ele entendia isso. João Batista poderia se encher de orgulho, poderia achar que a obra é minha, eu tenho feito tanto, e Jesus nem veio falar para mim, Às vezes queremos o holofote para nós, às vezes a gente quer que as nossas atitudes, que aquilo que fazemos, seja valorizado. Às vezes estamos de bico, porque ninguém elogiou o trabalho feito. É legal receber elogio, sim, mas isso não pode ser motivo de você fazer. É legal ter sucesso, sim. O Senhor pode fazer você prosperar, sim. Mas isso não pode encher seu coração. Não pode achar que em você mesmo, em mim mesmo, nós fazemos essas coisas. Jesus precisa resplandecer na nossa vida. Esse é o primeiro ponto do Evangelho, da simplicidade do Evangelho. O Senhor, por que nós somos chamados de cristão? Somos como Cristo. Nós temos que ficar tudo parecido. Olha, tudo parecido. Marido e mulher quando casa, começa a andar junto, parece que é irmão, né? Começa a falar igual, não tem nada a ver às vezes o físico, mas daqui a pouco começa a se parecer. Fala do mesmo jeito, anda, parece. E nós? As pessoas olham para nós e reconhecem Jesus na nossa vida? Nas nossas atitudes, nas nossas reações, como falamos, nas mudanças que elas perceberam. Será que elas perceberam que foi Jesus? Temos falado desse amor? A palavra de Deus diz: se necessário, use palavras. Se necessário, meu irmão. Eu não sei falar, tudo bem, não precisa falar, dê o exemplo. Tem gente que não fala e dá um baita de um exemplo. Na nossa empresa, onde esse cara tem alguma coisa diferente. E quando se aproxima,
é a luz de Jesus na vida dele. Às vezes em pequenas atitudes, não precisamos fazer grandes shows. Tecnologia aqui é super importante nos dias de hoje, a distância e tal. Mas, gente, o Evangelho, ele é pregado, não precisamos de nada disso. Às vezes nas praças, pessoas que só usam sua voz, ou no seu dia a dia, pessoas que têm ministérios em hospitais. Eu conheço pessoas que ficam sentadas na fila de hospital para pregar o Evangelho. Elas não estão doentes, elas nem vão lá entrar, é o ministério delas. Fala para doente, onde que eu vou? Na fila de hospital. Às vezes você fica 2 dias na fila para ser atendido em algumas cidades. E essas pessoas têm o ministério delas, silencioso. Alguém olha, está tudo bem, não, estou doente. Claro que vai falar de doença. Eu já andei muito doente. E aí ele usa a oportunidade da forma que o Senhor fala. E às vezes sem ter estudo. A mensagem aqui é simples. Que ele cresça. Que ele seja importante. Cada vez mais importante. Porque cada vez que nós vamos nos aproximando dele, nós vamos percebendo quem nós somos. E vamos cada vez dando mais importância e vamos diminuindo. Não é nosso. Segundo ponto, muito importante também do Evangelho, da essência do Evangelho. No início eu disse, olha para o seu irmão, agradeça, diga que ele é importante, porque não há Evangelho sem Jesus, mas junto com ele já vem na sequência dizendo, ame seu próximo como a si mesmo. Jesus tem que estar em destaque na nossa vida. O outro tem que ser superior a nós. Olha para o seu irmão e fala assim, só se for verdade no seu coração. Você é superior a mim. Eu quero que você prospere mais do que eu. Isso tem que estar no nosso coração, irmão, sabia? Porque no Evangelho genuíno não há espaço para egoísmo, não há espaço para egocentrismo. É claro que isso vai sendo tratado na nossa vida, tá, gente? Cada vez mais importante. Muitas vezes a gente ainda falha nisso. Mas a essência do Evangelho é essa. Que o outro seja mais importante do que eu mesmo. Aí você me diz, impossível. Eu trabalho, eu corro para minha família. Opa, você já incluiu a família aí. Já tem alguém importante. É óbvio que você tem que fazer as suas coisas. Ninguém está dizendo para você, né, alguns têm ministério, abrem mão de tudo e vai, né, está aqui a Chay, né, tá aqui, né, nós vamos ter daqui uns dias, no final do mês, né, os missionários, que aí você tem que aplaudir mesmo, pessoas que abrem mão de tudo, Senhor, só vai levando o Senhor quer. A gente também está na mão do Senhor, nós vamos fazer nossas coisas sim, mas nós temos que dar atenção, valorizar e muitas vezes abrir mão do que a gente quer pelo outro. Abrir mão do nosso tempo pelo outro. Não é muita coisa, gente, que eu quero dizer no sentido de que não é que, mas eu não tenho condições financeiras. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de olhar para a vida de alguém, do irmão, do próximo, e ver naquela pessoa alguém super importante, ou mais importante do que eu. Isso é uma decisão, não é um sentimento. Quantas vezes nós fazemos coisas que a gente não sente, mas nós sabemos que o Senhor já disse, faça. Em obediência à palavra de Deus, nós fazemos. E quando nós fazemos em obediência, por amor, se torna prazeroso. Porque, sabe por que muitas vezes nossos problemas não são resolvidos? Porque
Porque nós estamos só olhando para ele, e queremos resolver com as nossas mãos. Vamos olhar, enquanto você estiver abençoando a vida do outro, caminhando, abra o peito, vai de frente para o problema, mas não fique pensando nele. Ore ao Senhor, entrega, e vai olhar o problema do irmão. Teve um missionário aqui, o pastor falou, muitas vezes a gente que estava vestido de palhaço, eu esqueci o nome dele. Ele falou, muitas vezes a gente está sangrando, e está lá tratando a ferida do outro, e o Senhor vai tratando a sua, quando você mais percebe, foi curado. Isso me marcou muito o que ele disse. E outra coisa que marcou minha vida, em 2002, eu terminei a faculdade, e fui morar nos Estados Unidos uma época, um período, um ano praticamente. E eu frequentei a igreja, era uma igreja brasileira, Projeto Vida Nova, que tem Irajá, que é o mais famoso, e o Projeto Vida Nova de New Jersey, que lá eles tinham um slogan, cara de leão. E o pastor lá da época era primo do Silas Malafaia, o nome dele é Moisés Malafaia, um pastor na época de uns 35 anos, um homem de Deus, um cara comprometido, um pastorzão, um cara assim amoroso, que depois em 2005 veio a falecer, veio para o Brasil, pregando na igreja. Ele terminou a pregação e teve um ataque fulminante em cima do púlpito e faleceu. Aqui. E esse homem, a gente tinha algumas coisas em comum, eu estava sozinho lá, e ele me chamava e outras pessoas da igreja para jogar basquete. Eu joguei basquete muitos anos, amador, e ele também gostava de jogar basquete, e a gente fez uma amizade, e ele falou muitas coisas. E numa das conversas, ele falou para mim, a gente falando sobre várias coisas, e aí falando sobre realmente o outro, ele falou, sabe o que você tem que ser? E ele também já pregou sobre isso, eu ouvi depois, porque ele falava muito isso. Sabe, olha para o seu irmão e fala assim, sabe o que você tem que ser? Olha para o seu irmão e fala, você sabe, o que a gente tem que ser? Amoroso? Tem. O que mais? Atencioso? Tem. Disponível? Tem. Mas não é nada disso, ele não falou nada convencional. Por isso me marcou. Eu fui olhar ali atrás, mas só tem, sabe aqueles banquinhos? Quem tem um banquinho de madeira? Daquele mais simples. Sabe aquele banquinho? Acho que todo mundo já teve daqueles banquinhos na sua casa, né? Ele falou, você tem que ser um banquinho. Eu falei, não, eu sou um bancão, né? Porque eu já sou grande. Eu era maior ainda naquela época. Você tem que ser, eu estou falando sério, você tem que ser um banquinho. Todos nós devemos ser um banquinho. Eu falei, mas por quê? Eu não entendi. Ele falou, para que serve um banquinho? Quando você está meio cansado, você vai lá, o mais alto você dá uma escorada, às vezes você nem senta, né? Não tem aquele maior que você só dá uma escorada. Legal, eu comecei a entender. Tem que ser você o suporte, o irmão está cansado, está desanimado, seja o banquinho dele. E dali ele fica uns minutos ali, dá uma renovada. Então que toda vez que o irmão chegue perto de você, encoste em você, ele saia um pouquinho, né? Que o que você diz para ele, que a sua presença ajude ele a descansar, a renovar suas forças. Falou, você já usou o banquinho? Quantos aqui tem um armário alto em casa e não alcança? Não tem uma escada próxima, a gente pega o quê? O banquinho. E sobe no banquinho. Às vezes cai do banquinho, é perigoso, viu gente? Mas ele estava dando como exemplo, era um símbolo. O seu irmão precisa crescer. E às vezes sozinho ele não alcança voos mais altos. Ele não alcança lá em cima. E você vai ser esse banquinho que seu irmão vai subir. Não é pisar em você não, gente. Não estamos falando de pisar. Falando de você ser o suporte para os seus irmãos chegar a lugares mais altos, poder provar daquele alimento, né? A gente tem as fases aí da criança, né? Começa com leitinho, depois o pastoso, e a gente no nosso andar com Jesus, você não vai começar a pregar o evangelho para alguém falando de Apocalipse, senão a pessoa nunca mais volta e não vai entender nada.
E você começa a falar do amor genuíno, a gente fala do evangelho, da parte, mas às vezes o irmão precisa crescer. Aqueles irmãos que se batizaram e que estão com sede demais, muitas vezes sozinho na sua leitura ali, nem sempre eles vão conseguir ter a revelação. E às vezes você vai ser aquele banquinho que vai estar junto, e vai estar ali instruindo e ajudando para que ele chegue em lugares mais altos. Olha para o seu irmão e fala: irmão, eu quero ser o seu banquinho. Eu quero ser o seu banquinho, eu quero te ajudar a chegar em lugares mais altos. E é o que é legal disso, não é algo convencional. Vocês nunca mais vão esquecer do banquinho. Eu quero que todas as vezes que vocês olhem para o banquinho, vocês lembrem que aquele banquinho tem muita função importante, e que você tem que ser igual aquele banquinho, porque a vida com o Senhor, ela é simples. O Senhor, em todo o tempo que Ele esteve aqui, Ele deu um exemplo simples. A sua morte foi no lugar a forma mais simples, mais dolorosa, algo simples. Ele veio com simplicidade. E sabe qual é o problema, às vezes, na igreja atual? Nós queremos estar aparecendo, queremos estar no alto, queremos estar em destaque, e o banquinho não tem destaque. O banquinho é simples, o banquinho a gente está ali muitas vezes. E o que eu fiquei feliz hoje, e eu acho que você também, se você não for no batismo hoje, você já deve ter ido em algum. Nós vemos os testemunhos nos abençoam, renovamos tantas coisas na nossa vida, paramos para pensar, voltamos ao primeiro amor, lembramos da nossa própria experiência de conversão. E o que tinha do lado da pessoa que estava falando? Um banquinho. Todo mundo que subiu lá, menos como é que é o nome dele, que foi sozinho? Aurélio foi sozinho, mas os outros, mas ele tinha vários banquinhos lá gritando por ele. Tínhamos irmãos falando da sua experiência, daquilo que os trouxe, daquilo que eles passaram, e tinha um banquinho ali. Nem todo mundo vai lembrar o banquinho que estava do lado, lembra muitas vezes de quem falou. Mas quantas pessoas deram suporte, e aquela pessoa pode chegar naquele momento, porque teve um suporte, hoje ela alcançou entendimento, para poder entregar sua vida a Jesus, porque tiveram vários banquinhos no caminho, banquinhos menores, banquinhos maiores, mais largos, altos, e o Senhor vai colocando pessoas na sua vida e na minha vida. Mas o que eu quero destacar aqui, meu irmão? Considere o outro mais importante do que você mesmo. Mas fala, mas se eu não me... Olha o que o mundo diz. Se eu não me der valor, quem vai dar? Jesus já deu valor a você. Para com isso. Você também sabe o seu valor. A gente tem isso. Eu tenho isso. O Senhor falou comigo muito em vários aspectos aqui. E às vezes Ele dá um tapa de pelica na gente, né? Para com isso. No linguajar de homem, vira homem. Eu já te falei, né? Não complica para as mulheres, né? Vira mulher. Gente, o que a palavra de Deus diz, ela é muito séria. Vamos lá em Filipenses 2, 3 e 4. O que ela fala sobre, o que esse texto fala sobre isso? Filipenses 2, 3 e 4. Amém? O 2 diz assim: então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal
ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Amém? Que ninguém procure somente. Então aqui é óbvio que a gente tem que olhar os nossos próprios interesses. Sim, nós temos que cuidar da nossa vida, mas nós temos que olhar para o outro e saber que ele é mais importante e que muitas vezes tem que sobrepor aquilo que é importante. Às vezes a gente abre mão das nossas coisas. Hoje, essa semana eu vi uma imagem de uma mãe com uma criança no colo, vocês devem ter recebido também. A sandalinha da menininha no colo da mãe, linda, novinha, e da mãe estava arrebentada. Uma mãe, ela sabe que uma sandália nova para ela é importante, mas para a filha dela é mais importante. Às vezes você está com dinheiro, e já ouvimos testemunhos, já aconteceu isso com dinheiro para fazer uma situação, e o Senhor toca no seu coração, dá esse dinheiro para tal pessoa que ela está precisando, ou a pessoa conta um testemunho, e você vai ser mais importante para ela do que para mim. Às vezes você combinou de reunir com os amigos, assistir um futebol à tarde, e você fica sabendo de alguém que está precisando de atenção, alguém que está passando por um momento difícil, e alguém te liga, e você diz, eu tenho um compromisso inadiável e não posso ir. Porque para você naquele momento o futebol era mais importante do que a vida daquela pessoa. Nós estamos falando de olhar para a vida do irmão, e eu quero dizer uma coisa, gente, não é sempre que a gente vai conseguir também. Não vamos achar e levar tudo para um lado. Mas não é bem assim. Nós estamos falando, tem momentos que na vida a gente não consegue ajudar, isso faz parte. Mas o que está ao seu alcance, faça. Valorize. O que a gente está falando é de deixarmos o egoísmo de lado. Não vamos ser aqui um falso moralista, ou dizer que, claro, é porque às vezes fica parecendo, vamos trazer para a realidade como ela é. Considere os outros mais importantes que você mesmo, essa é a realidade. E quando você puder, e quando às vezes não puder também, vai dar um jeito. Quantas pessoas se desdobram para abençoar outras vidas? Se não tem como, corre atrás de quem pode. Eu sei quem pode, eu não posso, mas eu sei quem pode. Vai lá, intercede por aquela pessoa, a outra que pode abençoar. Esse é o Evangelho. Jesus crescendo, nós diminuímos, e os irmãos sendo mais importantes do que eu. Qual a minha função? Ser um banquinho, porque o meu irmão cresça. Que tipo de evangelho temos vivido? Quando a gente considera o irmão mais importante que a gente evita uma série de coisas. Evitamos disputas. Mas eu queria a mesma coisa que aquele irmão ali. Eu queria, o ministério tinha uma vaga, eu queria. O outro queria. Aí você fica chateado porque tal pessoa assumiu. Eu queria aquela coisa que aconteceu para o meu irmão. Se alegre, porque aquele irmão é mais importante do que você, é mais importante do que eu. Se eu considero o outro mais importante, eu me alegro. Ele mereceu, eu sempre vou achar que o meu irmão mereceu, porque ele é mais importante. Evita divisões. Quantas vezes eu vi aqui os jovens falando que o grupo, deram um baita de um testemunho aqui um dia, que eu fiquei bem abalado com aquilo, com aquela experiência que eles tiveram no acampamento deles, foi algo maravilhoso, me renovou uma série de coisas, e ali um deles diziam, era cheio de grupinho, divisões,
A turma tal, a turma tal, a turma que põe o cabelo, o tupete para um lado, as outras meninas que põem o tupete para o outro. As que são do Jardim Paraíso, as que já são do outro bairro. As que gostam de música tal, as que gostam de música tal. Você pode gostar de tudo isso, pode usar o tupete para qualquer lado. Mas quando você considera o outro mais importante, não há divisão. Você respeita a diferença e ama ele como ele é. Esses são efeitos de quando você considera o irmão mais importante que você. Gente, a palavra ela é muito simples, é essa. Daqui a pouco o pastor vai subir aqui e nós vamos estar à mesa do Senhor juntos como família. A gente sabe que muita coisa é complexa para nós, mas a base do Evangelho, ela é simples. Quem é o centro? Quem é a pedra angular? Quem que é a pedra de esquina, pedra angular? Tinha uma música antiga, Cristo é pedra viva, pedra de esquina, pedra angular. Ele é o cabeça. Então é muito simples. Nós estamos aqui, nós sabemos quem é a cabeça, quem deve resplandecer na nossa vida. Jesus. Depois que já temos aceitado isso, olhamos para os nossos irmãos e sabemos que eles são mais importantes do que a gente. Consideramos eles mais importantes. E assim, gente, todos vão ser importantes. Eu lembro que quando se fala de casamento e se fala de amor, você quer ser feliz? Quero. Então faça o outro feliz. E o Senhor fala, quer ser abençoado? Abençoa. E o que você planta, você colhe. É simples. Agora, ser simples é diferente de a gente viver plenamente. Por quê? Porque nós somos complicados, nós somos difíceis. E graças a Deus, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E nós temos a oportunidade de lembrar que nós viemos para ser um banquinho. Porque nós já muitas vezes usamos no bom sentido, tá, gente? Muitas vezes nós já fomos abençoados e tiveram banquinhos disponíveis para a gente chegar onde a gente chegou hoje. Olha para a sua vida hoje. Pare de ser servido e sirva. A palavra de Deus está dizendo isso bem sério para nós. Bem sério. Vamos fechar os olhos. Senhor Deus, Pai de amor, no nome de Jesus, Tua palavra é viva, ela é real, e ela se manifesta nos dias de hoje, ó Pai. Muito obrigado por esse dia, por esse momento que estamos aqui na Tua casa, onde de manhã já celebramos, ó Senhor, vidas que foram alcançados pelo Teu Evangelho. Nós também celebramos pessoas disponíveis para que essas pessoas tenham um encontro com o Senhor, ó Pai. Que nessa noite nós entendamos o que o Senhor quer de nós, que cada um na sua área, cada um onde atua, possa servir, seja um banquinho para que o seu irmão, aquele que está próximo, cresça e alcance níveis mais altos no Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui. O Senhor já tem falado e vai continuar nesse momento, ó Pai, que nesse momento onde estaremos reunidos como família e igreja, para a sua ceia, para o momento onde lembramos do Teu sacrifício por nós e nos alegramos, porque o Senhor fez tudo isso na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Esse é um processo fundamental na nossa vida, na compreensão daquilo que Deus é. Quando nós nos consideramos superiores a Deus, obviamente nós temos sérias dificuldades
dificuldades. Quero ler para a nossa reflexão da ceia o texto de Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22. Diz o seguinte: portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. E é o resumo da mensagem que nós acabamos de ouvir. Nós precisamos compreender o quão importante é colocar de fato Deus em primeiro lugar na nossa vida. Há uma tentativa nossa de ser importante, há uma tentativa nossa de ter o destaque, talvez pelo nosso egoísmo. E aqui o texto fala o seguinte: agora que vocês foram perdoados por Deus, agora que vocês são salvos, já não há mais judeu, não judeu, importante, não importante. Já não há mais raça tal, raça diferente. Vocês são iguais diante de Deus. Não há mais divisão, não há mais superioridade. Vocês são iguais. Vocês são colocados num edifício como pedra viva, na construção de um templo espiritual, onde o próprio Deus habita. Ele só consegue habitar no nosso meio quando nós vivemos de fato o banquinho, como nos foi explicado, quando nós consideramos Deus muito superior a nós mesmos e podemos falar: convém que Ele cresça e que eu diminua. E quando nós nos humilhamos na presença do nosso Deus, nós somos exaltados. Aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Quando nós nos prostramos diante dEle, Ele nos coloca em posição de honra. E quando nós nos colocamos em posição de honra, infelizmente nós não temos a sustentação para permanecer nessa posição de honra. Que Ele cresça, que nós possamos assumir essa posição de humildade. E quando nós pegamos o cálice, pegamos o pão e lembramos daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, o nosso orgulho vai embora. Toda a nossa posição, ela desaparece diante daquele Cristo crucificado. Toda a nossa riqueza, todo o nosso reconhecimento, ele não tem mais significado face a face com esse Cristo que se entregou por nós, para que nós tivéssemos salvação. E nós queremos fazer desse momento da ceia nessa noite um momento de profunda simplicidade e humildade. Reconhecer de fato que Ele fez algo que Ele nem precisaria fazer, mas fez por amor. Ele se tornou servo para que nós tivéssemos salvação. E que agora nós podemos colocar na posição diante dEle como aqueles que são carentes dessa graça, que precisam tanto dessa graça. Nós vamos orar agora pelo pão, pelo cálice, ter o nosso momento de reflexão. Estou de fato reconciliado com Cristo para poder participar desse momento? Tem alguma pendência ainda? Que a gente possa pedir o perdão de Deus agora mesmo, enquanto a gente vai ouvir a música, enquanto a gente vai cantar a música, possamos nos colocar no nosso lugar, dependentes de graça, e avaliar o quão grandioso Ele é para a nossa vida, o que Ele tem feito em nós, e celebrar isso nessa noite, celebrar esse sacrifício do Cristo crucificado
por cada um de nós. Vamos orar. Obrigado, Jesus, mais uma vez que a gente pode celebrar esse momento em que o Senhor foi servo, foi humilhado, foi desonrado, sacrificado, pregado naquela cruz por causa dos nossos pecados. Mas nós queremos celebrar esse momento porque nós não éramos dignos, nós não merecíamos essa graça, mas o teu perdão nos alcançou. Recebemos essa misericórdia do Senhor e por isso nós nos tornamos filhos amados de Deus. Fomos honrados como filhos. Pai, nós queremos celebrar isso nesse momento. Nos dê a atitude correta. Dê a cada um de nós aqui a percepção correta da sua vida, das suas transgressões, da sua posição. Para que ninguém pegue do pão, ninguém pegue do cálice de modo indigno. Nós possamos, em atitude de humildade, reconhecer o que o Senhor tem feito por nós. E reconhecer também que o nosso irmão que está do nosso lado, ele está na mesma posição, ele também recebeu essa graça, e que não há mais divisão entre a gente. É que possamos participar do pão do cálice de forma digna, honrosa, em nome de Jesus. Amém. O pessoal vai se posicionar enquanto nós cantamos essa música e temos o nosso momento de reflexão, de autoavaliação, e convidar o Espírito Santo para que Ele nos ajude a compreender como está o nosso coração. Depois a gente vai poder pegar o pão, o cálice, nós somos pessoas reconciliadas com Deus, voltar ao nosso lugar para celebrarmos a ceia do Senhor. Eu quero convidar o pessoal, os líderes que vão se posicionar aqui na frente, ali no meio do povo de Deus, com o pão, o cálice, enquanto nós vamos cantar essa música. Quero que você se coloque em pé. Se você tem essa aliança com Deus, você está sendo convidado para participar desse momento. Se por alguma razão você não sabe exatamente o que significa, você não precisa se sentir obrigado não a participar desse momento. Peça para que Deus revele o significado disso a você, para que numa próxima oportunidade você possa participar também, tendo de fato o entendimento do que isso significa. Amém? Vamos cantar. Ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo
passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Na noite que Jesus foi traído, aquela última ceia, ele pegou o pão, deu graças a Deus, foi partindo, dizendo: isso é o meu corpo. Cada um recebeu parte desse pão, mostrando para a gente que nós somos iguais. Precisamos honrar sim o nosso próximo, para que a gente viva bem. Você consegue considerar o seu próximo superior a você mesmo? Você consegue valorizá-lo e olhar para ele com compaixão e falar assim: que bom que o meu irmão também foi perdoado, que bom que ele também foi salvo, que bom que ele também conhece esse Deus maravilhoso. Você consegue agradecer a Deus nesse momento por tantas pessoas que reconhecem Jesus como Senhor? Que privilégio nosso de conhecê-lo, que privilégio poder olhar à nossa volta e ver tantas pessoas que também conhecem esse Deus maravilhoso, receberam o mesmo perdão que eu recebi, a mesma salvação que eu recebi, tem o mesmo lugarzinho no céu que eu terei, o mesmo lugar, o mesmo privilégio de estar face a face com Deus. Que graça maravilhosa essa do nosso Deus, graça para conosco. O Senhor Jesus partiu o pão, deu graças a Deus. Se deu graças a Deus por esse pão precioso, por essa salvação preciosa, por poder fazer parte desse corpo de Cristo. Então coma agradecendo a Deus. Da mesma forma, Jesus pegou o cálice. Ele sabia que aquele suco, aquele vinho era o sangue dele, ou representava o sangue dele. Ele sabia que o sangue dele seria derramado. Ele sabia que momentos de angústia e aflição estavam por vir. Ele sabia que era necessário para lavar o nosso pecado, para nos dar livre acesso a Deus Pai, para nos limpar de toda injustiça e nos dar o direito de estar face a face com Deus. Ele pegou o pão, ou o cálice, deu graças a Deus. Você dá graças a Deus pelo perdão? Não estou me referindo àquele dia do seu batismo, ou naquele dia do Vida Vitoriosa, ou naquele dia da célula. Perdão de hoje, pelo seu pecado de hoje, pelo seu orgulho, pela sua indiferença para com o irmão. Enquanto nós estávamos louvando a Deus aqui, numa certa música,
Eu pensei, mas Deus, que vergonha. Eu tantas e tantas vezes não reconheço a tua grandeza. Eu não reconheço que o Senhor é infinito, que o Senhor é completo, perfeito. Eu não reconheço e não me prostro diante do Senhor como eu deveria me prostrar, porque o orgulho se manifesta na minha vida. Eu preciso viver mais quebrantamento. Talvez seja essa a sua oração nessa noite. Eu preciso de mais quebrantamento. Eu preciso me humilhar mais diante de Deus, porque Deus é tão maior do que eu. Se você entende isso dessa forma e quer celebrar esse momento, aquilo que Ele fez por você, beba do cálice. E ao reconhecer isso, nós podemos e devemos glorificar ao nosso Deus, amém? Dar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, celebrar essa grandeza de Deus de todo o nosso coração. Querido Deus, aqui estamos mais uma vez reconhecendo que a Ti queremos dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E queremos declarar com os nossos lábios que nessa semana o Senhor precisa crescer mais e mais na nossa vida, e nós precisamos diminuir. Que isso aconteça em cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Senhor Jesus, viemos te encontrar para juntos te adorar com devoção. Tu mereces o louvor que ouve-se hoje aqui. Tu és o único. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, viemos ofertar a gratidão que flui de nossas almas, e nós alçamos nossa voz com um brado de louvor. Explode em nossos corações. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Todo ser
na terra e no céu. Louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu. Louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu. Louve a ti, louve a ti. Mais uma vez. Todo ser na terra e no céu. Louve a ti, louve a ti. Vamos festejar. Vem, vamos festejar. Juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos. E tem um lanche dos jovens lá no fundão. É um lanche gostoso, né, Belchior? Muito gostoso. Eles querem fazer uma viagem e precisam de um dinheirinho. Você pode ajudar e já matar a sua fomezinha. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana.